Olá, meus amigos do Portal Jurídico Bebendo Direito. Hoje vou trazer para vocês uma leve diferenciação em algumas leis que trabalham com os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. Para a gente não fazer uma confusão, na verdade vou trazer só um instigar a vocês lerem as leis, entenderem essas leis e verificarem as diferenças e as peculiaridades que cada uma delas tem. Mas o importante é que a Lei 8137 de 1990, ela trata dos crimes contra a ordem tributária, a ordem econômica e as relações de consumo. Em relação aos crimes contra a ordem tributária, nós temos ali uma previsão do artigo 1º, 2º e 3º. Primeiro e segundo, crimes contra a ordem tributária praticado por particulares, e o artigo 3º, crimes contra a ordem tributária praticada pelos funcionários públicos. Neste caso aqui, nós temos até mesmo algumas modalidades de sonegação fiscal. Nos crimes contra a ordem tributária tem uma característica muito interessante, que essa lei lá em cima, 9249 de 1995, que trata do imposto de renda de pessoa jurídica, ela trata também da possibilidade de extinção de punibilidade dos crimes contra a ordem tributária se o sujeito, o contribuinte, vai lá e paga o tributo, a contribuição social, desde que o faça até o recebimento da denúncia. Também nessa Lei 8.137 de 90, nós temos os crimes contra a ordem econômica. Aqui nós estamos falando de crimes contra práticas anticoncorrenciais, os crimes que trabalham com a ideia de domínio de mercado, domínio de fornecedores. Então, nós temos uma previsão no artigo 4º que coibir essas modalidades de crimes contra a ordem econômica. Nós temos essa previsão também nesta lei. Também temos crimes contra as relações de consumo, a semelhança do que a gente vê lá no Código de Defesa do Consumidor. Está previsto no nosso artigo 7º um rol de incisos que vai apenar o sujeito que pratica crimes contra as relações de consumo. Já na Lei 8176 de 1991, nós temos os crimes contra a ordem econômica, mas a grande questão é, qual é a diferença entre os crimes contra a ordem econômica da 8137 de 90 e os crimes contra a ordem econômica da 8176 de 91? É que aqui, como a gente disse, na 8137 de 90, nós estamos falando de crimes de práticas anticoncorrenciais, dos crimes de agregação de pessoas para formação de preços, nós estamos falando de limitação de fornecedores para que não traga mais concorrência. Mas na 8176, esses crimes contra a ordem econômica estão mais ligados à questão de práticas abusivas ligadas a petróleo, aos combustíveis, petróleo, gás natural. Então, neste caso da 8176, não está precisamente dentro da ordem econômica aqui, que pode estar até conjunto. Porém, aqui está ligado a petróleo, está ligado a combustíveis, mas aqui não, aqui é de maneira genérica, aqui de maneira geral. Bacana? No Código de Defesa do Consumidor, que é o CDC, nós temos os artigos 63 até o 74, um rol de vários crimes que violam ali as relações de consumo. Um exemplo aqui, crimes em que o sujeito ele vai lá e realiza uma propaganda que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Também nós temos aqui um crime em que o sujeito não fornece o termo de garantia devidamente preenchido, que é um crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Ele, na verdade, com esses crimes do Código de Defesa do Consumidor, do 63 ao 74, nós juntamos aí mais uma variante de crimes contra as relações de consumo do artigo 7º da Lei 8137. Então, só para recapitular, Lei 8137 trabalha nos crimes contra a ordem tributária, ordem econômica e relações de consumo. 8176 trabalha dos crimes contra a ordem econômica, ligada a matérias-primas da União, combustíveis, petróleo. E nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é esse microsistema que vem ali trabalhar também com os artigos 63 a 74, os variados crimes aí do Código de Defesa do Consumidor. Bacana?